Você já sabe que precisa captar investimento, já sabe onde você quer captar investimento e por que você quer captar, mas não sabe exatamente o que você precisa apresentar. Se você tem essa dúvida do que o investidor de fato vai avaliar, não deixe de assistir este vídeo. Eu sou a Gabi Palhares e o tema deste vídeo é negociação com o investidor e cláusulas contratuais relevantes para você ter em mente na hora dessa conversa. Depois que você já identificou qual tipo de investidor você quer para o seu negócio naquele momento, chega a grande dúvida: o que falar na hora da apresentação? E não basta só um pitch deck. Pitch deck, para lembrar, aquela apresentação que capta o investimento de fato. Não basta só isso hoje em dia. É preciso mostrar outras coisas e outras técnicas além de uma boa apresentação. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas e também dos conhecimentos que você precisa ter na frente do investidor para apresentar para ele junto com a sua apresentação de negócio. Principalmente se você vai falar com um investidor profissional, qualificado de fato, você precisa saber que essa pessoa vai olhar muito bem em como você está planejando a execução daquele trabalho e o que você vai testar em cada uma dessas etapas em que você executar. E como você vai pegar esse aprendizado e transformar em mais um desenvolvimento, em mais um aprimoramento do seu negócio. Por que ele vai focar nisso? Porque ele quer saber exatamente como você vai usar o dinheiro que ele dispuser para você. Antigamente, era super legal falar também que ia gastar bastante com marketing, mas cada vez mais esses investidores estão focando em execução. O marketing, claro, é fundamental. Afinal de contas, não adianta fazer sem as pessoas saberem que você está fazendo. É preciso ser visto. Mas se você não tiver um bom produto, o marketing que você fizer pode se voltar contra a própria empresa. Além de apresentar com muita clareza quais passos você vai dar na execução do seu negócio, algumas questões o investidor certamente vai perguntar para você. O investidor vai querer saber, por exemplo, qual é a sua experiência no ramo de negócio em que você quer atuar naquela startup. Ele também vai querer saber qual a sua experiência em relação aos outros sócios. O que você conhece dos sócios? Como você conhece os seus sócios? O que vocês têm já acordado entre vocês? E qual é o tipo de dedicação que eles e você terá para o seu negócio? Geralmente, o investidor profissional pede que pelo menos um dos sócios tenha dedicação exclusiva àquela startup. Afinal de contas, é o dinheiro dele que ele está colocando ali dentro e ele precisa saber quão bem você vai cuidar e por quanto tempo você vai se dedicar para a execução daquele negócio e, portanto, para o desenvolvimento daquele negócio e para ele se tornar cada vez mais lucrativo também para o investidor. Uma outra questão que eles iriam perguntar para vocês, e geralmente perguntam, é se vocês têm um corpo de conselheiros e quem são esses conselheiros. Essa parte é muito interessante, porque ela pode agregar ao seu negócio sem quase investimento nenhum. Hoje em dia, e a gente também vai falar um pouquinho disso depois em outro vídeo, os conselheiros ou advisors, que a gente chama, eles podem ganhar uma porcentagem pequenininha do negócio e, em troca, trazer um valor agregado enorme de conhecimento. O investidor profissional também vai querer saber como você lida com os erros e com as falhas e se você acha aquilo algo ruim ou algo positivo. Lá em Israel, por exemplo, há o costume de perguntar para o empreendedor quantas vezes ele faliu. E falir é uma coisa positiva, porque leva muita experiência ao empreendedor. Aqui no Brasil, isso nem é sempre tão bem visto, mas o importante é você mostrar que em cada falha houve uma melhoria da sua postura, de você pessoal e também do negócio como um todo, ou até mesmo de outro negócio. Por fim, uma outra questão muito abordada dentro das negociações são as cláusulas contratuais. Obviamente, em uma primeira reunião, você não vai fechar um contrato. Se você fizer, parabéns, mas é muito difícil isso acontecer. Mesmo porque, para fechar um contrato de investimento com profissionais, geralmente há necessidade de ter um advogado do lado para respaldar essa negociação. Mas mesmo com o advogado do lado, você precisa ter noção das principais questões jurídicas
que englobam essa negociação. O primeiro passo de uma negociação para o investimento é a negociação do que a gente chama de term sheet. O term sheet é um documento um pouco mais informal, um pouco mais enxuto, que vai falar as principais condições de uso daquele dinheiro e das responsabilidades e obrigações de cada uma das pessoas envolvidas, ou seja, investidor e empresa. Depois da assinatura do term sheet, a gente já tem as principais condições do que vai ser o contrato de investimento e a gente também já sabe que ele vai acontecer, só não sabemos ainda exatamente quando. E esse quando depende muito do próximo passo, que é a due diligence. A due diligence nada mais é do que um apanhado de tudo que aconteceu dentro da empresa e com os próprios sócios. E é muito importante que você tenha ciência da organização desses documentos e do que eles irão pedir para justamente já se antecipar e mostrar todo o profissionalismo que você tem dentro do seu negócio. As principais questões que o seu investidor profissional vai olhar dentro do seu negócio são societário, ou seja, como o seu negócio está organizado, se vocês têm um contrato social formalizado, como está o acordo de sócios de vocês, o que está dentro do acordo de sócios de vocês. Tributário, ou seja, como vocês colocaram as atividades econômicas dentro do seu negócio, quais são essas atividades, se elas estão corretas em relação ao que você opera, ao que você executa dentro da sua empresa. E também se você está na conformidade com o fisco, se você está pagando em dia todos os seus tributos. Trabalhista, e esse é um ponto crucial, porque se você não tiver isso muito bem organizado, pode virar um gasto enorme e um risco enorme para o seu negócio. Contencioso de uma maneira geral, ou seja, se existem processos dentro dos tribunais contra a empresa ou até mesmo processos administrativos, como por exemplo dentro de um PROCON. Consumidor, se vocês têm todas as documentações em relação ao contrato com o seu cliente, termos de uso, política de privacidade, se você está olhando exatamente com todo o cuidado possível para o seu cliente. Em relação a isso também a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, se você está em conformidade ou não. E principalmente a propriedade intelectual, muito importante porque agrega um valor gigantesco para a sua empresa. Aliás, a depender do que você estiver criando, pode ser o principal valor da sua empresa. E isso se você tiver patente ou um segredo ou uma marca muito interessante. Depois da due diligence vem finalmente a negociação do contrato. E qual é esse contrato? Aqui no Brasil, o mais comum é a gente utilizar o mútuo conversível. Porém, lá no Marco Legal das Startups, é a Lei Complementar 182 de 2021, existem outras possibilidades que eles sugerem dentro da lei, mas que também não são obrigatórias e são só exemplos. Mas voltando aqui ao nosso mútuo conversível, o que é esse contrato? Esse contrato é nada mais do que um empréstimo, só que muitas vezes, e geralmente aqui no Brasil, sem a necessidade de reembolsar caso o negócio dê errado. Por isso, é um contrato muito interessante e que vale a pena ser estudado com mais calma por você depois. A gente vai falar aqui das principais questões dentro deste contrato. Dentro do mútuo conversível, vai constar lá, claro, quanto aquele investidor vai colocar e, geralmente, quanto se espera receber de porcentagem da sua empresa, caso o investimento dele vire, de fato, uma participação societária. Ou seja, no momento em que ele deu o dinheiro para você, não necessariamente ele vai virar já imediatamente o sócio. Na verdade, vai ter que ter um outro evento que a gente chama de evento de liquidez, para daí então ele poder decidir se ele vai manter o dinheiro e ter uma participação societária ou se ele vai desistir de ser seu sócio. Geralmente, no mútuo conversível também, a gente não tem o reembolso para esse investidor, caso ele não queira mais fazer parte do negócio. E isso, novamente, é muito bom para você, startup. Uma outra cláusula que é muito importante vocês observarem é se depois desse investimento, a sua empresa vai virar uma sociedade anônima. Virar uma sociedade anônima é também uma proteção para você, empreendedor. Porque se você recebe uma grande monta, que a gente chama de dinheiro, esse dinheiro pode significar uma proporção menor de você dentro do seu próprio negócio. Afinal de contas, quem tem mais dinheiro tem mais poder dentro do negócio
em que está investindo. Então, para isso não acontecer, a gente transforma a sua empresa em uma sociedade em que o tanto de dinheiro que aquela pessoa colocou não necessariamente significa o quanto de poder ela vai ter sobre a empresa. Dentro desse contrato também vai constar como o investidor espera que você gaste o dinheiro que ele colocou dentro do negócio. E isso também é muito saudável, porque faz com que você, empreendedor, organize muito bem o planejamento da execução do seu negócio. Por fim, outras duas questões que provavelmente serão abordadas dentro do seu contrato de mútuo conversível são: se houver uma nova captação de investimento, se esse investidor vai ou não ser preferido para investir novamente dentro do seu negócio, e também se houver a venda do seu negócio parcial ou total, quem vai receber o primeiro montante de dinheiro. Isso é muito importante e também vai afetar o valor da transação da captação de investimento. Neste vídeo falamos então um pouquinho das questões que envolvem a negociação com o seu investidor, do contrato de mútuo conversível e da due diligence. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que você acredita que também pode usar essa informação. Muito obrigada e vejo você nos próximos vídeos.